Boa noite, pessoal. Vou tomar a liberdade de ler a nota que nós protocolamos aqui junto à Frente Parlamentar, inclusive, para que esse discurso fique disponível. Primeiramente, então, meus cumprimentos aos membros todos nomeados e não, os assignatários da Frente Parlamentar de Liberdade de Expressão, primeiro na pessoa da presidente, a deputada Júlia Zanata, e a todos os outros deputados e autoridades aqui presentes, na pessoa do deputado Marcel Van Hatten. Também cumprimento a todos do público em geral e da sociedade civil organizada, em especial os outros colegas que estão aqui da sociedade civil, convidados para discursar sobre a importância e a urgência de debatermos e defendermos a liberdade de expressão no nosso país. Eu sou Jamil Assis, diretor do Instituto Civis, que é a casa do Centro Voxius de Liberdade de Expressão. Nossa atuação de mais de 10 anos como associação apartidária da defesa dos verdadeiros valores democráticos nos trouxe aqui hoje para uma defesa urgente e necessária da liberdade de expressão como valor básico para uma democracia funcional. A primeira das liberdades, como ela é chamada, merece uma frente parlamentar e muito mais, uma frente ampla, suprapartidária e com apoio da sociedade civil. O Centro Voxius busca contribuir como possível, enquanto centro de pesquisa, formação e políticas públicas, para que as principais decisões políticas e jurídicas do Brasil estejam alinhadas ao princípio da liberdade de expressão, conforme expressado em nossa Constituição, entre outros lugares nos artigos 5º e 220, e em outros documentos também supralegais e acordos internacionais do qual o Brasil faz parte, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu famoso artigo 19. Aliás, não é coincidência que esse artigo 19 seja explícito sobre a liberdade, entre aspas, de, sem interferência, ter opiniões, fecha aspas. E que esse artigo preceda os outros artigos relativos, por exemplo, à liberdade de associação. Essa é, sem sombra de dúvidas, a primeira das liberdades. E falando em liberdade de opiniões, é sempre bom lembrar que em uma democracia se faz a partir do dissenso, a partir de opiniões que, em embate, chegam em conclusões que representam a diversidade da nossa população. Isso é ser democrático, engajar com o diferente. Buscar uma conclusão que seja benéfica o máximo possível a todos os envolvidos e assim resolver os desafios cada vez mais complexos que enfrentamos em nossas vidas políticas. Meu discurso, ele vem aqui para reforçar que a liberdade de expressão, justamente por ser um valor primordial para a nossa democracia, garantido em Constituição, é um princípio que transcende divisões partidárias e ideológicas. Afora aqueles autoritários que querem controlar e limitar a criatividade humana, a diversidade de pensamento, a liberdade de expressão é um ponto de encontro da pluralidade de vertentes de pensamentos democráticos. Os liberais, os sociais-democratas, os trabalhistas, os conservadores, enfim, todos que topam participar do jogo democrático e se recusam a se conformar a ditadores e autoritários mundo afora, todos podem se unir sob esse estandarte, essa bandeira que, inclusive, permite que essa diversidade exista em harmonia. Essa harmonia, é claro, não exclui e nem pressupõe a ausência de conflitos e discussões duras, acaloradas. Toda boa democracia abarca e acolhe a criatividade que nasce dos embates entre ideias aparentemente irreconciliáveis. Por isso é tão preocupante acompanhar discursos e decisões políticas, jurídicas, que ferem diretamente o valor da liberdade de expressão, muitas vezes para evitar desconfortos, eventuais discursos desagradáveis ou até mesmo ofensivos. Mas esse embate, essa diversidade, diferença de opiniões defendidas de maneira honesta e sincera, é desse embate que as grandes inovações e soluções sempre saíram e vão sair no futuro. O quão madura é, eu pergunto a todos, uma democracia que não suporta críticas a seus líderes, críticas a legislações vigentes. Não poder questionar os nossos legisladores e as normas legais vigentes é característica de regimes que pregam uniformidade e submissão a uma só linha de pensamento. Quantas conquistas, pergunto novamente, nós tivemos enquanto civilização, vindas de discursos tidos como absurdos em suas épocas, como a abolição do regime da escravidão, ou mesmo a extensão do sufrágio universal, ou ainda todas as outras liberdades civis e políticas, em especial aquelas que protegem as minorias e que temos garantidos em nossa Constituição. Será que o modo com que a gente trata hoje o discurso indesejável ou mesmo desagradável em nosso país permitirá que a gente continue a angariar conquistas como essas? Essa frente parlamentar nasce com uma missão grave e não trivial, de defender um valor que suscita fortes emoções e polariza, de maneira até emocional, os diferentes grupos políticos do Brasil. Mas não podemos deixar que essa defesa se quede somente a um ou poucos partidos e seus aliados. As ações dessa frente podem contribuir e muito para levantar discussões importantes
sobre temas urgentes em nosso país. Reforço, de maneira que transcenda os limites ideológicos. Por exemplo, hoje se diz muito no debate público sobre os limites à liberdade de expressão. Poucos sabem, porém, que esses limites já existem em nossa ordem constitucional e já estão previstos de maneira clara e objetiva em nossa Carta Magna e legislações complementares. No Brasil, diferente de outros países, nós devemos admitir discursos, sim, que questionem as autoridades públicas, que são ácidos e, às vezes, na crítica às instituições ou lideranças. Inclusive, é permitido no Brasil, e qualquer país democrático que se faça jus a esse adjetivo, a crítica e as discussões desses mesmos limites à liberdade de expressão. Dito tudo isso, o contexto atual é particularmente desafiador no Brasil para os defensores dos direitos civis e da liberdade de expressão. Estamos passando por tentativas sucessivas de criminalização de discursos legítimos em uma democracia, com o pretexto de defendê-la ou de protegê-la de grandes ameaças. O julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em curso no Supremo Tribunal Federal, é um desses exemplos. O resultado possível de uma potencial interpretação nova dessa legislação, que exige a existência de tribunais de opinião dentro e fora do poder público, que é um grave problema por si só, pode simplesmente julgar como criminosas certas opiniões que não são ilegais. E isso é uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada para quem hoje é oposição à maioria, mas fica como uma ameaça futura pairando para sempre sobre aqueles que não têm poder ou que são minoria. Isso considerando que, de acordo com o relatório de transparência das próprias plataformas de tecnologia, o Estado brasileiro está no top 5 países que mais solicitam remoção de conteúdo. E existe ainda um risco palpável desse julgamento gerar um novo desentendimento entre os poderes da República e novas confusões de atribuição. Por fim, simbólico também, dado o momento que o Congresso novamente puxa para si a responsabilidade, dada pela Constituição e acordos internacionais que o Brasil faz parte, da defesa da liberdade de expressão. E sempre que necessário, explicitar de maneira clara e específica quais novas limitações a esse direito fundamental que são fundamentais e aceitáveis. Essa chamada reserva legal é um pilar da nossa democracia e crucial para a defesa do Estado democrático de direito. E ela corre grave risco, conforme a gente acabou de ver nesse contexto atual. Eu só concluo reforçando que defender a liberdade de expressão não é apenas defender um direito. Ela é proteger aquele direito que torna possível todos os outros direitos. O Instituto Cives, através do Centro Voxios de Liberdade de Expressão, está à disposição não só dessa frente parlamentar e seus membros formalmente constituídos, mas de todos aqueles parlamentares, autoridades de outras instituições e organizações da sociedade civil que desejam enraizar esse valor da liberdade de expressão em nosso país por meio de um diálogo genuíno e plural, como exige a nossa democracia. Através de nossos projetos e parcerias, buscamos amadurecer o entendimento sobre esse princípio, discutir os seus limites e especificidades e, por fim, apoiar para que o valor da liberdade de expressão seja respeitado nas principais instâncias de poder do nosso país e que nossos princípios constitucionais continuem sendo respeitados. Muito obrigado.